Sejam muito bem-vindos, meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium, para mais uma live, não é, especial comigo, Beto Saad. Eu recebo vocês com muita alegria, né? 6 horas da tarde, hora das nossas lives, e sem dúvida alguma a gente vai ter aqui mais uma história de vida, vai ter mais uma personalidade que vai poder revelar aqui a sua forma de viver, o seu jeito, não é, de como vive, as suas inspirações, os seus sonhos, e isso é fundamental. Obrigado, Débora Prando, pelo carinho, outros amigos, Portugal, também a Rita, muito obrigado. E é muito importante que a gente continue trazendo essas informações para que nós possamos servir de instrumento, não é, a vocês todos, me perdoem, para as tomadas de decisão, que eu costumo dizer. Não é? Ainda estamos vivendo como se fosse uma espécie de túnel escuro. Nós estamos descendo uma rodovia, não é? A gente está descendo. Obrigado, Marcelo, chefe Le Cordon Bleu. Obrigado, Marcelo, pelo carinho. E a gente, como se tiver, já estou aqui dividindo a tela com aquele que eu chamo de presidente, meu presidente Semenzato. E eu estava dizendo, presidente Semenzato, que essa história parece um pouco, nós estamos numa rodovia, não é? E indo aí para lá, vamos imaginar, para a sua São José do Rio Preto, aí chegando em São José do Rio Preto, de repente tem um túnel que está absolutamente sem luz. E a gente precisa reduzir a marcha, reduzir a velocidade, achar a tal luz no fim do túnel e sem sinalização, sem uma coordenação específica nossa, a gente vai ter muito problema. Quiçá com interferências, não é, de muitas pessoas nas nossas vidas e, sem dúvida alguma, complicando um pouco, porque não há jogo de equipe. E se há alguma coisa que você fez na sua vida, José Carlos Semenzato, é ter jogo de equipe, é achar parceiros, é montar um time, taticamente botar as pessoas em suas posições originais. E isso é de fundamental importância e a gente sente realmente que isso falta, mas a gente vai poder falar sobre isso na sua live, como a gente diz, como diz o nosso amigo Gilmar Rinaldi, da nossa confraria do nossa resenha. Então, hoje um dia mais triste, presidente, porque faleceu aos 99 anos Laudo Natel, governador Laudo Natel, uma grande liderança política, São Paulino absoluto, e nos deixa aí Laudo Natel. Vem confortar um pouco com essa notícia, já a expectativa de que andamento a vacina do novo Covid-19, ou seja, então já existe aí uma grande expectativa, não é, já hoje divulgada, de que os estudos estão avançados e isso é de fundamental importância para todos nós. Mas José Carlos Semenzato, que é o presidente da SMTZO, a holding de franquias mais importante do Brasil e das Américas, que tem na sua história de vida sonhos absolutamente, não é, extraordinários, que o transformaram hoje, assim como eu disse no meu texto, numa grande referência e orgulho do Brasil. Grande apreciador da música sertaneja. Daqui a pouco eu vou pedir para você, presidente, dar uma palhinha aí de alguma música, porque eu não posso perder essa oportunidade e tem muita gente já nos vendo e com certeza grandes amigos artistas e da nossa confraria do vinho. Seja muito bem-vindo, Zé Carlos Semenzato. Eu já abro essa nossa resenha para você falar um pouco da sua vida, que foi, sem dúvida alguma, eu costumo dizer que é da coxinha ao bilhão. Então, é muito importante que sirva de exemplo, de inspiração e, principalmente, que gere vitalidade nesse povo, nesse momento, mais empobrecido, ainda com muitas dúvidas, angustiado e asfixiado por essa crise. Boa tarde, presidente Semenzato. Boa tarde, amigo querido Beto. Prazer imenso estar falando com você aqui, falando com os seus e o meu web espectadores. Eu tenho certeza que a gente vai tentar aqui nessa pouco menos de uma hora levar uma mensagem muito positiva.
E para começar, eu queria dizer que, parafraseando até um confrade nosso, que é o Marcos Malaquias, lá de Curitiba, eu queria dizer que eu sou um produto criado do impossível. Ou seja, eu tinha tudo, como muitos jovens, como muitos da periferia do Brasil, que nasceram numa comunidade, num bairro muito pobre, e o meu caso foi lá na cidade de Lins, no interior de São Paulo, onde eu morava em 2 cômodos, com meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, e com 12, estudando desde sempre, claro, na escola pública, onde eu tive o privilégio de ter aulas de inglês e francês no ensino fundamental. Isso, bons tempos da nossa escola pública, né? Estamos falando de aproximadamente 45 anos atrás, veja bem. Eu tive o privilégio, Beto, de ser criado num lar protestante. Então, meu pai, além de ser pedreiro, à noite e nos finais de semana, principalmente, me levavam para a igreja, onde eu pude aprender muito ali princípios que norteiam e que nortearam essa minha trajetória, né? Então, não é só a gente realmente ter boa vontade, ter sorte, como alguns falam, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. E eu vou contar rapidamente essa minha trajetória, e claro que depois, para quem tiver, vou passar depois alguns endereços para quem quiser conhecer mais profundamente, tem aí 30 minutos depois, né, de uma forma muito mais aprofundada, onde eu conto momentos altos e baixos, dificuldade, o momento da quebra, enfim, como eu saí dessa situação. Então, vou fazer aqui um resumo para a gente poder entrar nos temas mais atuais do momento, que afligem não só as nossas famílias, as nossas empresas, né, mas a população de um modo geral. Eu tive a sorte, Beto, de, aos 12 anos de idade, vendendo coxinhas lá na cidade de Lins, descobri em algum momento mais adiante que eu fui o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. Olha que interessante isso. E como que eu comprovei isso? Eu consegui, com a venda das coxinhas, que a minha mãe comprasse um Fusquinha 1962. Isso me orgulha muito, porque com 12, 13 anos de idade, eu aprendi a planejar, criar minha rota de vendas, fidelizar clientes, precificar e gerar lucros. Nenhum negócio sobrevive, obviamente, sem lucros. E, além do papel, tinha um propósito ali, porque eu criei nessa estratégia uma alimentação alternativa para todas as obras, marcenarias, construção pesada que havia em Lins. Peguei um bairro, coincidentemente, que estava em franca expansão. Por um acaso, meu pai estava construindo uma casa lá como empreiteiro de obras, e eu então descobri que se eu chegasse nos momentos, principalmente à tarde, após o almoço, num horário interessante, entre 3 e 4h30 da tarde, eu pegaria essa clientela muito faminta, com vontade de comer uma boa coxinha. Por óbvio, a receita era fantástica, minha mãe fazia uma coxinha daquelas muito especiais. E eu... Quantas coxinhas você comia por dia, presidente? Olha, eu acho que 1 ou 2 no máximo, porque era bem magrinho, né, naquela época. Mas eu estava atrás realmente de amealhar lucros e abastecer. Mas tinha um propósito já por trás disso, que era exatamente atender essa expectativa dessa clientela, levar uma alternativa para o intervalo, né, ali de trabalho muito forte, que é uma mão de obra pesada, essa área da construção, e por natureza eu consegui então me tornar um grande vencedor. Com 15 anos de idade, Beto, eu me torno um copiador de Xerox lá em Lins, mas um copiador de Xerox diferenciado, que queria fazer a cópia ficar melhor que a original. Olha como são coisas assim, essa somatória de detalhes, e eles são muito vivos, porque no momento que eu consegui me mostrar como um grande conquistador de clientes no balcão da copiadora, eu fui visto por um consultor de empresas lá de Lins, chamado Valmir da Rocha Melges, e esse consultor percebeu no Semenzato um diferencial muito grande, não apenas na habilidade de atender bem o cliente, mas entregar algo maior do que o cliente esperava. Então, com 15 anos de idade, eu surpreendia os clientes na copiadora. Por óbvio, concomitantemente com isso, eu fiz um curso de computação nos finais de semana e aprendi a programar os primeiros computadores que existiam, MSX, o Prologica, eram umas coisas parecidas com isso que já nem consigo mais memorizar exatamente, mas sei que o teclado era separado do monitor, era uma coisa assim
era um fiozinho que ligava e era uma tela verde, enfim, nós não tínhamos nada, um fósforo verde, tinha nada a ver com as telas, né, de alta resolução como temos hoje. Mas foi ali que eu aprendi a fazer os primeiros programas de computadores. Nesse momento, conversando com esse consultor, eu disse a ele, eu estou fazendo um curso de computação. Passa-se 2 meses, 3, ele volta no meu primeiro patrão, né, dessa copiadora, José Rafael lá de Lins, Rosa Passini, falecido, mas a copiadora existe até hoje, Garagem Cópia está lá em Lins até hoje. Com 1 ano depois, eu já liderava, eu já era gerente dessa copiadora, liderava lá 18, 20 copiadores. Era o primeiro a chegar, o último a sair da copiadora e estudando à noite, fazendo curso técnico em processamento de dados e aprendendo a programar computadores na linguagem COBOL daquela época, COBOL ANS e COBOL Interativo. Quando eu somo tudo isso, o curso do final de semana e já cursando o curso de computação, que era técnico em processamento de dados, esse consultor me chama para ir ser programador e analista de sistemas nesse grupo. Grupo Sermaco, lá de Lins. Na época dominava a construção no interior de São Paulo todo, com várias escolas sendo construídas, tinha fazendas, então tinha construção, tinha uma série, madeireira, serralheria, material de construção. Resumo, eu fui para esse grupo e fiquei nesse grupo durante os 3, 4 primeiros anos. Eu passei a ser um dos melhores programadores e analistas da cidade. Como? Me entregando, eu desenvolvi softwares de contabilidade, folha de pagamento, contas a pagar, receber, controle de estoque, faturamento, controle dos impostos em geral, livro fiscal. Enfim, eu me formei em 3, 4 anos, que foi a faculdade que eu não consegui concluir, já eu vou explicar por quê. Eu fiz a Escola da Vida, então eu sou formado pela Escola da Vida, onde eu aprendi tudo como funciona dentro de uma empresa, desenvolvendo sistemas. E para desenvolver um programa, você tem que entender profundamente de tudo como funciona aquele departamento, como funciona aquela atividade, né? E aí eu transcrevi os livros manuais para o computador e coloquei tudo isso de forma eletrônica a funcionar. Curva ABC do estoque. Você tinha quantos anos você tinha nessa época? 17 para 18 anos. Eu termino com 17 anos o meu curso, o meu técnico em processamento de dados, e sou convidado pela diretoria do Instituto Americano de Lins para ser professor 2º grau. Agora, como pode alguém que termina um curso técnico, que é o ensino médio, lecionar? Eu não podia, porque eu não tinha faculdade de pedagogia para licenciar. Eu não tinha licenciatura para lecionar. Bom, aí vai a diretora do colégio para a Secretaria de Estado da Educação e pede autorização para o Semenzato, com 18 anos de idade, para se tornar professor 2º grau. E aí eu passo a dar aulas, lecionar de segunda a sexta, das 7h30 às 11h todos os dias. Trabalhava, então, das 7 da manhã até as 18h30 nesse grupo, programando computadores, e 18h30 eu corria, às vezes direto para o colégio, às vezes passava em casa, tomava um banho e era 15 minutos para passar em casa e 15 minutos para 7h15, 7h30 estar na sala de aula. Bom, autoavaliação. Eu me tornei certamente um dos melhores professores de ensino de programação de computação. Por quê? Porque eu me entregava, eu me preparava, eu levei para a sala de aula a prática do mundo dos negócios. Então eu não ia para a sala de aula falar de linguagem de programação, eu ia colocar na cabeça dos meus alunos a necessidade que o mercado tinha da informatização e qual era a ferramenta, a linguagem de programação que eles teriam que aprender para poder saírem dali melhores do que o Semenzato. Falei, gente, tem uma necessidade de programadores enorme por esse mercado. Vocês têm que aprender essa linguagem de programação. Isso aqui é a solução do mundo. Isso é o futuro. E hoje, volta e meia, eu recebo mensagem dos meus ex-alunos. Eram 5 salas. Eu dava aula para 5 salas. De 40 alunos, eram 200 alunos, né? Então, é realmente um número muito expressivo. Ô Beto, eu aprendi muito nessa sala de aula. E ali eu desenvolvi a habilidade da comunicação. Eu aprendi... Obviamente, isso te faz ter um vocabulário melhor, não quer dizer que seja perfeito minha língua portuguesa, porque eu não fiz pedagogia, né, em letras, mas eu me desenvolvi muito e fui obrigado a ir atrás e aprender um pouco mais.
Eu conquistei uma habilidade de me relacionar com as pessoas. Eu conquistei com isso. Imagina um professor com 18 anos, Beto, chegando na sala de professores, onde tem 20 professores, todos sêniores, 45, 50, 55, 60 anos. E o Semenzato, um garoto com 18 anos, eu olhava para aquilo e falava assim, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Sabe quanto tempo levou, Beto, para eu me Não, ambientar com essa galera? 2 minutos e meio. Eu fiquei amigo imagina. de todos os professores, eu conquistei a todos e parecia que eu era um... Entendeu? Uma coisa fantástica, né? Bom, continuei com isso, a minha evolução. Então aqui, eu quero dar uma pausa, eu estou nesse momento professor, programador, analista de sistemas, 20 anos de idade, e eu quero dar uma pausa apenas e tão somente para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, claro, nós temos aqui públicos de todos os tipos, mas você não tem conquista da noite para o dia. Ninguém constrói uma carreira vencedora em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você precisa ter foco e durabilidade. Você precisa de tempo para amadurecer uma carreira profissional. Ela passa por uma série de preparação. O vendedor de coxinhas, o copiador de xerox que copiava, queria cópia melhor que a original, o professor excelente dentro da sala de aula, né? O programador de computador com QI razoavelmente elevado, porque também não conseguiria se desenvolver na linguagem de programação se você não tiver lógica de programação, né? Fluxo de informação. Bom, 21 anos de idade eu me caso. E já tinha nesse momento, ó, eu me casei com a casa no melhor bairro de Lins. Olha de onde eu vim da periferia, de uma pobreza extrema. Eu me casei com uma casa própria, com um carro novo na garagem, tudo fruto do sonho grande que foi construído e alimentado desde lá de trás, dos 10 anos, 11 anos, sonhando grande e correndo atrás e realizando, tendo o sonho como combustível para realizar. Com 21 anos eu me caso, com 23 anos para 24 nasce o meu primeiro filho, Bruno, né? Isso em 91, Beto, usando todo esse arsenal criado no passado, e eu com 23 anos, 22 para 24 anos de idade, eu fundo a Microlins, inspirada nas aulas particulares, no professor segundo grau, no programador, e aí nasce a maior escola de informática do Brasil. Foi tão rápido essa construção da Microlins, Beto, que em 1 ano, 2 anos e meio, eu inauguro 17 escolas próprias. 17. Cada escola com 1.000 alunos. Então, Lins, Promissão, Araçatuba, Rio Preto, Marília, Assis. Dominei a região inteira ali num efeito espiralado em volta de Lins e monto 17 próprias. Tudo com base no financiamento em dólar. E é muito bom ver a escalada do dólar hoje para que as pessoas entendam o que é você tomar recursos de capital de giro no banco em dólar lá no passado, não ter nenhuma cultura, nenhum aconselhamento do Sebrae ou dos meus pais ou de quem quer que seja, que tomar empréstimo em dólar era muito perigoso. Porque não há previsibilidade. A qualquer momento o dólar dispara por algum motivo no mundo ou por algum motivo local, ou por algum motivo político, não importa, né? Bom, 6 meses depois, Beto, isso era 1994, 17 próprias, fluindo, pagando as contas todas em dia, tudo bonitinho. Deixa eu te interromper aí para fazer uma pergunta. Sim. Quando você fundou a Microlins, você fundou a Microlins sozinho ou você já tinha sócios? Como é que foi essa questão? Porque como você fez um apanhado aí da sua biografia, é importante que a gente pontue as pessoas também a estratégia do empreendedor José Carlos Semenzato. Como é que foi essa história de empreender a Microlins? Isso, no primeiro momento, eu então monto sozinho essas 17 unidades próprias e em 94 acontece um fato estranho na minha estratégia, que foi o quê? Dólar sobe, todas as prestações e endividamento e a prestação, a mensalidade dos alunos cai, mas cai pela tablita.
uma tabela de inflação, deflação que houve. Então, chegou 6 meses depois, eu não tinha dinheiro mais para pagar as mensalidades dos computadores, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e muito menos para pagar os professores. Bom, o que eu vou fazer? Quebro, volto a ser professor, a ser funcionário de novo, programador. O que eu faço? O mesmo consultor que um dia lá atrás me colocou no mundo da informática, encontrei com ele no final de semana, ele diz assim, mas por que você não faz a Microlins virar franquias? Olha que interessante. E aí vem o insight naquele momento, mas o que é franquia, Valmir? O que é isso? Como é que é isso? E aí ele falou, olha, isso aí, eu acho que eu ia a São Paulo, aquilo talvez nem existia para mim. Então eu não tinha a mínima ideia no mundo o que era franquia. Claro que já existia franquia no mundo. Esse ano é 94, é isso? Esse ano é 94 para 95. Final de 94, perfeito, já entrando em 95. Eu, perfeito, em 6 meses, eu transformo os 17 contratos de escola própria em franquias, passo a receber royalties desses franqueados, porque eu peguei os computadores, devolvi para os bancos, rescindi os contratos de aluguéis, porque não tinha mais como pagar. O novo franqueado assumiu a escola, assinou novo contrato de aluguel e colocou computador novo. E ganhou 1.000 alunos em cada unidade. Eu fiquei com 8% de royalties sobre faturamento. Dali para frente, Beto, eu nunca mais parei de crescer. O franchise entrou na minha vida por necessidade, né? E aí, a partir de então, 30 anos empreendendo no mundo do franchising, eu coloco para você que a frase mais impactante da minha vida e que efetivamente fez a diferença foi o dividir para multiplicar, que foi o que eu aprendi a exercitar no mundo do franchise, que eu posso muito mais quando eu compartilho com as pessoas o meu sucesso. E daí em diante, Beto, foram milhares de franqueados que ficaram ricos, que ganharam dinheiro, 5 milhões ou mais de jovens que nós colocamos no mercado de trabalho com a Microlins. Depois veio o Instituto Embeleze em 2003, são mais milhares de mulheres que nós formamos, cabeleireira, manicure, pedicure, e colocamos para trabalhar no mercado, né? Em 2010, estou dando um salto gigante aí, eu tenho uma opção, né, de vender a Microlins, fechar para balanço, né? Sem contar que depois dessa quebra de 95, aí, 94, 95, eu fiquei 5 anos trabalhando para pagar esse passado, tá? Eu estou pulando aqui toda essa história, como eu disse, mas depois vocês podem buscar lá no YouTube o Day One do Semenzato, que foi uma palestra que eu fiz para Endeavor. Day One, você vai encontrar José Carlos Semenzato, depois você tem meia hora, 40 minutos lá para você entender com detalhes, riqueza de detalhes, tudo isso. Em 2010, com 43 anos de idade, eu achei que eu poderia já passar régua, porque quem começou com 12, Beto, com 43 anos, eu já tinha 30 anos de empreendedorismo, de trabalho, de domingo a domingo. Mentalmente, eu com 52 anos hoje, eu me sinto com 62, porque eu tenho 10 anos a mais de aceleração do que qualquer outra pessoa, porque eu comecei muito cedo e eu virava de semana a semana. Então, eu não tive tempo para o baile, para a juventude, para curtir o final de semana, ir para o rancho o final de semana. Não, foi trabalho, trabalho, trabalho. Mas valeu muito a pena, né? Bom, 43 anos de idade, eu pego uma quantia muito importante em dinheiro. Foi uma venda assim, maravilhosa, um preço... 18 anos de lucro projetado para frente, né? Então você olha e fala, meu Deus, para eu ter esse dinheiro eu vou precisar trabalhar 18 anos para frente. Então, aceito, está vendido e pronto. Viajei 4 meses, Beto, e ainda em 2010 eu volto e falo, meu Deus, eu não vou conseguir me aposentar com 43 anos de idade, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu decidi investir no franchising multissetorial. E aí entrei alimentação, saúde, odontologia, né? Entrei no setor de entretenimento, setor de estética, educação, enfim, criei uma plataforma que hoje são, nesses 10 anos, de 2010 a 2020, são 14 empresas investidas, são 2.200 franquias, chegando perto de 2.600 a 2.800 esse ano, se tudo ainda, né, o coronavírus deixar, né? E o ano passado, Beto, nós faturamos com essas 2.000 e poucas franquias
2,5 bilhões de reais de venda sellout na ponta, nas franquias. Então, assim, um resultado estupendo, mas que principalmente tem propósito por trás de cada empresa, tem um sócio fundador em cada negócio desse que eu invisto. Eu não invisto em negócios que não tenham um sócio apaixonado pelo negócio, né? E que traz mudanças, transformações de vida. A Odonto Company transforma sorrisos, a Espaço Laser transforma a autoestima das pessoas quando leva mais tempo para as mulheres, praticidade na vida, né? Qualidade de vida, né? E assim todos os negócios que nós investimos. O Oakberry leva, né, uma alimentação superfood para os nossos clientes. Então, tudo que a gente investe hoje via holding SMZTO, ela tem por trás pilares estratégicos para a gente poder fazer essas aquisições de forma sólida e, mais do que isso, garantir aos nossos franqueados, Beto, que investem no nosso grupo, que eles tenham um retorno do investimento deles e que eles tenham um propósito, que eles consigam juntamente conosco fazer o desenvolvimento, né, de tudo isso. Basicamente é isso, claro, pulando um monte de detalhezinhos aí. É tão sério o teu trabalho, inspirador, não é? E que eu quero entrar numa questão muito importante, que é a disciplina, não é? Então, como nós estamos tendo aqui gente da Espanha, Portugal, da Grécia, do Chile, do Peru, da Argentina, da Espanha, muita gente do Brasil, muitas pessoas te saudando, nosso querido amigo Marcelo Prando está aqui também com a dona Débora Prando, e o Matheus e Cristiano está aí, daqui a pouco o presidente vai dar uma palhinha do nosso adulto. Alguns dupla. Desses aí até sócios, viu? Marcelo Prando é um dos nossos sócios. Marcelo Prando é teu sócio. Na nossa plataforma Exatamente. de investimento também. Exatamente. Tem alguns aí. Muito obrigado pela audiência aí aos amigos. E sem dúvida alguma, muita gente de Lins aqui prestando uma homenagem, dizendo Lins agradece José Carlos Semenzato, ou seja, é uma fonte inspiradora. Também, ó. São José do Rio Preto está aí, está aí. Ô, Beto, então... você sabe que eu tenho título de cidadão linense, por toda a relevância de ter levado a Microlins para o Brasil todo, o nome, né, Microlins de Lins, e também sou um cidadão com muito orgulho de São José do Rio Preto, sou um cidadão rio-pretense também, cidadão honorário dessas duas cidades, porque eu sou cafelandense, né? Eu nasci, minha cidade natal é Cafelândia, que é do lado de Lins, né? Mas então eu tenho 3 cidades do coração, né? Que é Cafelândia, Lins e Rio Preto. E você, até pelo teu carisma e pela tua benevolência e a forma com que você trata as pessoas, você tem o título de cidadão em cada coração das pessoas em que você se relaciona. Isso é muito interessante, isso é muito... Nós que fazemos parte de 2 confrarias, os Amigos do Vinho, sim, e da confraria do Coronel, que é uma confraria mais voltada para o futebol e para o esporte, não é? A gente pode observar em você o carisma e principalmente a sua dedicação. Você inspira, você ativa, você gera atração e é uma fonte inspiradora. O Paulo Moraes, eu quero entrar nessa questão. Seu sócio Paulo Moraes, junto com a Xuxa, com o Igor, enfim, na Espaço Laser, que é a maior franquia do mundo, do planeta. Depois eu quero que você fale um pouquinho da presença da Xuxa também. Ele disse que tentou, por diversas vezes, levar para a SMTZO... SMZTO. ZTO, desculpa. De Semenzato. De Semenzato. Ele levou para lá, várias vezes ele investiu, não é, junto a você, para levar a Espaço Laser para lá. E ele disse para mim, olha, sempre o Zé Carlos dizia, olha, ainda não é o momento, vamos aguardar um pouquinho, eu estou pensando, não desisti, mas eu estou vendo. E ele falou que por diversas vezes ele tentou. E aí chegou um momento em que ele mesmo desanimou. Ele falou, acho que não vai ter jeito de trabalhar com o Semenzato, mas num dia você ligou para ele e falou, olha, agora eu estou pronto para te receber. É isso mesmo. Queria que você contasse essa história aí, porque eu achei muito interessante. Ô Beto, sabe o que acontece? E hoje continua assim o mercado. Quando você surge com negócios muito disruptivos, até mesmo as pessoas muito antenadas, né,
e conectadas com toda a disrupção que está havendo no mundo, com a inovação, aquilo parecia para mim algo assim um pouco distante da cultura das pessoas, entendeu? O primeiro encontro nosso, ele devia ter 3 lojas ou 4 lojas, e então estava muito começando. Eu falei, mas qual é o lucro? Aí ele olhou assim e falou assim, não, nós não temos lucro ainda, a gente está pagando para criar cultura. Eu falei, poxa vida, então não é o momento, porque como é que eu posso entrar num negócio que ainda está experimental, né? Então foi uma coisa assim muito natural, não foi... como eu falei não para muitos negócios, e às vezes eu poderia ali naquele momento também, Beto, para analogia nossa, ter perdido uma grande oportunidade. Porque assim, por mais que nós sejamos iluminados, e hoje eu me considero muito preparado, né, além de ter aquela palavrinha sorte que as pessoas falam, e aí eu digo que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, porque realmente eu não meço esforço para atender a todos, né? Para tentar entender. E o Marcelo Prando, dá licença, presidente, o Marcelo Prando disse o seguinte depois de ouvir a sua narrativa. Ele disse assim, e ainda vai ter gente falando que ele teve sorte. Então, é um pouco de tudo isso. E aí, a primeira análise que eu fiz, eu obviamente estava capitalizado, poderia naquele primeiro momento ter entrado e talvez ter feito até um negócio melhor, porque eu poderia ter conquistado ali uma participação maior e etc. Mas não foi... Aí isso prova que nós empreendedores somos movidos por uma coisa chamada paixão. Nem sempre o ganho, o lucro, o dinheiro é o que fala mais alto na gente. Você tem que primeiro se apaixonar por aquele setor, por aquela atividade, e aí você vai para o segundo momento, que é uma decisão mais financeira, uma decisão mais analítica, né? De números, racional. Bom, passado 2, 3 anos, 4 anos no máximo, o Paulo Moraes, a gente se encontra num evento do LEAD, alguma coisa assim, e o Paulo Moraes fala assim para mim, olha, acho que agora está na hora, vamos falar daquele assunto de novo? Eu falei, mas quantas lojas vocês têm? Ele falou, nós estamos com umas 20 lojas. Eu falei, mas já está dando lucro? Ele falou, olha, eu vou ter que confessar para você, ainda está duro, rapaz, está difícil, não está dando lucro. Eu falei, mas espera aí, se você chegou a 20, eu acho que tem uma lógica aí. É porque esse negócio realmente para de pé, já está dando para sentir cultura nas pessoas, o seu volume de clientes já aumentou muito, né? E a tecnologia do laser começou, então, a disseminar um pouco mais no próprio mercado, através de médicos, né? Dos especialistas, etc. Bom, aí nós evoluímos. Eu falei assim, olha, mas eu tenho uma ideia, eu queria trazer a Xuxa junto, porque eu acho que ela vai chancelar esse nosso projeto com a devida credibilidade. Bom, Beto, nisso foram mais 30, 60 dias. Por quê? No momento que eles falam, não, adoramos, está tudo certo, vamos falar com a Xuxa, eu vou falar com a Xuxa. E aí, falei com a Xuxa, ela falou, olha, eu acho assim maravilhoso, eu estou dentro, só que é o seguinte, eu só ponho meu nome naquilo que eu acredito e que eu confio. Eu falei, mas como assim, Xuxa? Eu já estou há 20 anos aqui com você na fundação, somos parceiros, Microlins está aqui, Embeleze está aqui, né? Falei, o que você quer dizer com isso? Ela falou, você tem que mandar uma máquina dessa para minha casa e eu vou ter que usar o laser e somente se esse laser fizer bem para mim e não doer realmente como vocês estão falando, aí eu boto meu nome no negócio. Bom, aí foram 40 dias. Mandamos lá para a casa da Xuxa, põe a máquina lá e faz a aplicação de laser. E foi a primeira vez, foi a segunda. Passaram-se ali 30 dias, ela realmente voltou para a gente e falou, tá tudo certo. Já desapareceram os pelos aqui, ela é loira, né? Então você tem, o laser ele se aplica mais para as pessoas com pele morena e não com as pessoas com aquele pelinho branco, ele tem menos eficácia. Por óbvio, ela falou, tá aprovado, porque se comigo tá dando certo e não doeu nada, eu assino embaixo. Aí fizemos uma turnê de lançamentos, Beto. Hoje, 4 anos depois, são 540 clínicas instaladas pelo Brasil, 5 clínicas já na Argentina, né? E já somos a número 1 do mundo, a maior clínica de depilação a laser do mundo, com milhões de procedimentos, uma empresa super vencedora. Já temos um fundo americano como sócio nesse negócio. Então, assim, um negócio que cresce, graças a Deus, 30%, 40% ao ano, né? Um negócio muito, muito importante, né? Claro que está sofrendo nesse momento com os shoppings fechados, com essa pandemia, né? Que eu acho que é um outro tema que a gente
vai poder explorar um pouquinho aí. É. Semenzato, é importante você dizer para mim qual é, na tua opinião, o momento mais difícil das franquias? Ou seja, qual é aquela franquia que você olhou, quer dizer, você soube, naquele momento em que chamou a Xuxa, ter um termômetro, ou seja, você está calibrado na minha avaliação. Você, não sei se você se equivocou em não chamar antes, mas na minha avaliação, conhecendo você como eu conheço, e através da sua manifestação, me dá a dimensão de que você está absolutamente calibrado. Isso não, claro, há margem de erro, evidente que há margem de erro, mas você está calibrado. Qual, na tua opinião, foi o maior desafio de franquias que você já teve? O Beto, o franchising, ele pressupõe na sua essência como réplica perfeita. Então, eu só posso chamar de franquia É a aquilo... velha e boa máquina de Xerox. Exato. Olha que coincidência. Tudo aquilo que eu copio exatamente e replico igual, eu posso chamar de franquias, tá? Onde eu tenho padrão de atendimento, tecnologia igual, eu tenho treinamento, né, para todo o time de atendimento padronizado, eu tenho uma marca única, eu tenho um propósito e um conceito único. Bom, então isso se dá uma franquia. Há uma certa confusão, às vezes, na cabeça das pessoas de acharem que tudo é franqueável. Ah, eu tenho uma pastelaria, ela vai muito bem naquele local, mas a pergunta que vem é a seguinte: eu consigo ter a mesma massa, o mesmo tempo de fritura, o mesmo tempero que é usado, o mesmo tempo de temperatura entre um estado e outro? Quanto tudo isso pode influenciar na qualidade do meu produto? Então, tem muitas variáveis que devem compor uma análise se é franqueável ou não, tá? Então, a primeira coisa tem que ser replicável e não menos importante, tem que dar lucro. Tem que, olha só, o dar lucro não é simplesmente dar 20% de lucro para remunerar o franqueado, o dono da loja, ou da pastelaria, ou de uma clínica. Ele precisa remunerar o franqueador, que tem o royalty da marca. Ele precisa remunerar os fornecedores da cadeia, quem fornece o laser, quem fornece a máquina de laser e tecnologia, quem fornece a farinha, quem fornece, né, o tempero lá da pastelaria. Então, assim, você tem que olhar toda essa cadeia e a essa análise nós chamamos de formatação. Então, ao longo de 30 anos, eu me aprimorei em fazer a análise de negócios e saber se eles são franqueáveis ou não. Não pelo chutômetro, mas por uma análise completa que passa por marca, processo, produto ou serviço, né? Se é replicável, precificação e o mais importante, hoje eu tenho como premissa na minha holding que eu não invisto em nenhum negócio que não esteja testado. O que quer dizer o seguinte: eu não compro ideia, eu não compro tecnologia que não está testada, comprovada. Eu não invisto em nenhum negócio que eu tenho alguma dúvida com relação à aceitação do público. Então, quando a SMZTO assina uma marca, Oakberry, né, Instituto Gourmet de Escola de Culinária, Instituto Embeleze, quando eu assino Odonto Company, qualquer marca dessas que eu assino, é porque eu estou colocando uma assinatura embaixo minha, uma responsabilidade de que esse negócio é bom. Agora, vou te dar um exemplo, né? Quando você olha, eu investi lá atrás e vou contar um erro estratégico que ocorreu, porque a gente também, nunca você acerta tudo. Então, é importante mostrar que de vez em quando a gente erra. Em 2011, foi um dos primeiros negócios que eu analisei. Uma empresa chamada Pra Que Marido. O que fazia Pra Que Marido? Logicamente, uma analogia do que é um prestador de serviço que vai em casa trocar lâmpada, consertar. Logo depois saiu a novela do Pereirão, que foi uma coisa assim inédita. Está no ar. Está no ar agora. Voltou o Pereirão de novo. O que fazia o Pereirão? O Pereirão chegava na casa do Beto para consertar uma lâmpada, para trocar alguma coisa, um encanamento, serviços rápidos. Eu olhei para aquilo e falei, gente, isso aqui é a maior necessidade que existe no mundo. Devia ter umas 30 Pra Que Marido, quando eu comprei participação desse negócio.
Na sequência, Beto, eu fui a 100, 200 para Queimarido muito rápido, mas eu percebi uma coisa, como o serviço custava R$ 300, R$ 200, o profissional chegava na casa, recebia do Beto 200, R$ 300, botava no bolso aqui, ó, e não declarava. Então eu não tinha como controlar os royalties. Olha que interessante. Passa-se 3, 4 anos depois, eu olho para aqui e falo, gente, eu nunca vou ficar rico com esse negócio, pô. Nunca vou valer 100 milhões esse negócio. Nós estamos trabalhando aqui à toa, estamos resolvendo um problema da sociedade, mas o negócio não dá lucro. E aí, obviamente, eu saí desse negócio. Então, eventualmente, pode ocorrer de você apostar numa ideia maravilhosa, só que ela não para de pé. Porque você não fecha a cadeia. O franqueado estava ganhando dinheiro, mas eu não estava ganhando dinheiro. Não vinha para mim os royalties que tinha que vir. Então, assim, você vê que por mais que seja experiente essa análise, profunda, né, olhando todos os cenários, pode ocorrer em algum momento a gente errar também. Né? De novo, sem dúvida, não somos Midas, não. A gente acerta bastante. Aliás, acertamos mais do que erramos, que é o que faz a nossa balança ficar positiva. Exato. E me diga uma coisa, como é que você faz, na verdade, para avaliar a performance de cada franqueado? Ou seja, qual é a logística que é feita, já que você mantém da máquina de Xerox, fazer a Xerox muito melhor que a original, não é? Mas para manter esse padrão em larga escala e que foge dos seus olhos, qual é a logística que você tem para manter a performance num nível satisfatório? Tá, tem alguns pilares aí, Beto, que são essenciais no mundo do franchise, que aí nós temos que nos voltar para a gestão, tá? E a gestão, hoje, ela oferece ferramentas tecnológicas muito importantes. Nós temos softwares e aplicativos hoje, cada negócio desse que eu estou falando aqui, ele tem um software especialista, um gerenciador, né, de pacientes, por exemplo, no caso da odontologia, onde eu tenho desde ficha técnica de cada paciente no sistema, como eu tenho as vendas que cada franqueado meu estão fazendo no Brasil inteiro, minuto a minuto, hora a hora. Então, semanalmente, nós fazemos as análises de como está a evolução do faturamento realizado versus o faturamento previsto. Ou seja, a cada começo de ano, nós aprovamos um orçamento anual e nós, através das ferramentas de tecnologia, que são emitidas diariamente, semanalmente, os relatórios, nós vamos, então, confrontando o previsto realizado e vamos fazendo as devidas cobranças, mas não cobranças no sentido de exigir o faturamento, mas mandar a consultoria de campo, a consultoria que hoje não é campo, né? A consultoria via Zoom, via ferramentas tecnológicas, que elas possam ligar para o franqueado no dia seguinte e falar, amigão, o que está acontecendo? Ontem você não faturou 10 mil como estava previsto no plano. O que aconteceu? Você sabia que você vai ter que vender 20 hoje? Então, literalmente, uma palavrinha simples, bafo no cangote do franqueado. Os times e os franqueados precisam ser cobrados. Onde não há cobrança, você não consegue resultado efetivo. E como é que você cobra? Com sistemas computadorizados hoje de altíssima geração que permitam, com informação alimentada no dia a dia pelo franqueado, é que você vai conseguir devolver para ele feedback de performance. Comparar lojas de um estado com o outro, comparar preços de custos de frete de um estado para outro, comparar margens, comparar custo de mão de obra. Então, é constante gestão envolvendo as análises de KPIs para você poder estabelecer críticas ao franqueado, para você levar melhores condições de trabalho para ele e dizer, você está investindo mal no marketing. Por quê? Você investiu 10 mil e a média do Brasil é 5. A sua cidade vizinha está investindo 6, você está investindo 10 e não está tendo o mesmo retorno. O que está errado? Chama seu time para retreinamento. E aí, retreinamento de comercial, retreinamento de marketing, retreinamento técnico, às vezes, porque você tem que ouvir os pacientes. Enfim, isso você tem que ter um olhar 360 Perfeito. Hoje, né, para você conseguir ter realmente mensuração e poder criticar. Perfeito, perfeito. É importante esses detalhes, porque nós estamos tendo aqui, eu não gosto de cortar os comentários
porque eu gosto de ver as pessoas que entram, eu gosto de ouvir, de ver as perguntas, e nós temos muitas pessoas, Semenzato, que na minha avaliação estão um pouco fora do timing e de tudo aquilo que você disse, de posicionamento de marca e tal, que tem aqui uma pequena cafeteria, que tem aqui um salão de beleza, que tem uma perfumaria. Então, como você bem disse, e já respondendo a todos aqui, já agradecendo pelo carinho da audiência, dizendo que não adianta. Aliás, Juarez Júnior aqui do Bar do Juarez, dá para fazer uma franquia lá do Bar do Juarez, o Bar do Juarez dá para fazer franquia. Mas é muito importante que as pessoas saibam que nem tudo é franqueado, como você já explicou e explicou muito bem. Semenzato, essa crise, não é? Ela, evidentemente que você disse que você já aplica através do sistema remoto as suas conexões com os seus franqueados, ou seja, você tem um backstage aí, não é, um back office que trabalha para fazer a mensuração da performance de cada negócio, de cada franqueado, ou seja, sem dúvida é o tal do beijinho no cangote quando a performance atinge e o tal de fungar no cangote quando a performance não atinge o esperado. Morder, bater, dependendo do ou até você bater, morde, né? tem que morder, exatamente. Então, eu queria te perguntar o seguinte: nesse momento em que nós vivemos aí reclusos, momento de asfixia, um momento de indecisão, onde não há jogo de equipe entre os governos, não estou aqui fazendo apologia política, mas não há jogo de equipe. Ou seja, o governo federal fala uma coisa, os governos estaduais falam outras, o Supremo Tribunal Federal fala outra, o Congresso, o Parlamento fala outra, ou seja, a gente tem aí uma carência de líder, de liderar processos. E como vai ser a liderança de processos das franquias, na sua avaliação, no pós-quarentena, na retomada da economia? O Paulo Moraes, quando fez a live comigo, ele disse que, coincidentemente, ele está criando aí um movimento dentro dessa pandemia até satisfatório, com alguns deliveries, ou enfim, e com o movimento de os seus profissionais através das suas redes de franquias. Cada um criando um novo plano de voo. Como é que vai ficar o teu segmento, mercado de franquias, nesse pós-pandemia, presidente Semenzato? Beto, então, vou separar um pouco. Eu acho assim, primeiro, eu sou a favor da união, eu sou a favor de um planejamento único, e a gente sabe muito bem que por questões diversas, e não vê o caso eu defender essa tese aqui agora, e não quero dizer quem tem razão e nem quem deixa de ter razão. Para mim, o que eu tenho dito é que todo mundo está errado e todo mundo está certo, porque onde não há união, se nós temos uma guerra, que é a pandemia, para enfrentar, eu só aprendi a vencer uma guerra com a união de todos e não dividindo. Primeira coisa começa aí. Onde eu divido, eu estou perdendo forças. Então, eu só venço a guerra quando eu unifico. E tem uma outra frase, Beto, que eu uso... Não, você divide para somar. Você divide para somar. Isso. E olha, se Maomé não vai à montanha, eu aprendi que a montanha tem que ir a Maomé, tá? Alguém vai ter que se humilhar nesse momento. E se humilhar em determinados momentos é somar. Se humilhar não é diminuir, não é diminutivo. Então, quem usar a habilidade, o dom... Esse é dom de Deus, não é dom do homem da terra. Quem usar o dom da humildade vai ser exaltado no futuro. O que é usar o dom da humildade? É ir até o interlocutor e falar: amigão, vem cá, vamos conversar, vamos fazer um plano juntos. Não dá, você vai perder, eu vou perder, mas pior do que tudo isso, o povo, os empresários vão perder. São mais de 200 milhões de gente envolvidas e que vão perder se não houver uma coalizão. Eu concordo plenamente com você e comungo dessa opinião. Pronto, dito isso, o mundo do franchising é uma pequena porção perto do tamanho dos ambulantes e pequenos negócios que nós temos nesse Brasil. Vou te dar um número. O mundo do franchising tem mais de 160 mil lojas em shoppings e lojas de ruas. 160 mil que empregam 1.350.000 pessoas, famílias. Tem ideia do que
1.350.000 famílias, que pode ter 3, pode ter 4, pode ser 2 nessas famílias. Olha o tamanho da geração de emprego e renda que isso sustenta essa cadeia. E eu não estou falando do ambulante, do pequeno lojista lá da periferia, né? Então, assim, o que eu vejo é por setor. Eu estou vendo o setor de alimentação vai sofrer bem mais, porque a retomada para os restaurantes vai ser bastante lenta, né? Estou falando principalmente de restaurantes, tá? O setor de Presidente, festas... me permita só uma interrupção. Hoje, eu estava vendo no Band News uma entrevista de um dono de uma rede de restaurantes. Eu vi um e ele pedaço. disse um dado interessante. Ele falou 85% dos restaurantes que recorreram às instituições financeiras tiveram uma recusa nos financiamentos. Então, ele acredita que a quebradeira realmente vai ser grande. Continue, por favor. E é uma pena, é lamentável, porque é um tremendo setor, muito gerador de empregos. Depois, vai sofrer muito o setor de festas e eventos, porque se você não pode aglomerar, como é que nós vamos fazer uma festa de aniversário do seu filhinho de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos? Então, esse é um setor que vai precisar muito da ajuda em todos os sentidos, não só com relação a impostos, mas ela talvez tenha que mudar, renegociar drasticamente os aluguéis, porque não vai ser possível manter por um ano você pagando um aluguel altíssimo, porque elas ocupam espaços grandes, as casas de shows, festas e restaurantes. Então esse é um setor que vai sofrer muito. O setor que cresceu muito nesse período foram os setores de tecnologia, né? Ou seja, as lives, toda a ferramenta tecnológica, as empresas de tecnologia, elas estão oferecendo uma infinidade de aplicativos que exatamente melhoram. Eu posso ver meu franqueado à distância, né? A telemedicina está chegando com muita força, para isso está sendo acelerado uma série de legislação para podermos atuar nisso. Então eu vou conseguir dar um suporte à distância para os franqueados e com isso economizar, diminuir gastos com viagens. E isso vai permitir que eu invista em outras ferramentas tecnológicas, que eu invista em inovação. Por exemplo, Beto, no setor de educação, nós tivemos que em uma semana criar vídeos aula, criar material para manter os nossos alunos do Instituto Embeleze e do Instituto Gourmet estudando em casa. E ainda assim, nós só tivemos 60% de pagamento de mensalidades em abril e maio. E como é que você fecha um negócio que só fatura 60%? Não paga, né, a cadeia de custos, não alimenta. E, além do mais, a gente precisa, estou vendo aqui que nós estamos caminhando para o final do tempo, nós precisamos urgentemente, através dos governos federais, federal e estadual, que a gente tenha imediatamente um plano de ação para a gente retomar com segurança, com protocolos muito sofisticados, né? Shoppings precisam voltar. Se nós em junho, que completa-se 76 dias de quarentena agora, dia 31 de maio, se 1º de junho nós não voltarmos, eu começo a imaginar 20 milhões de desempregados nesse país. 20 milhões, tá? E se não for rápido esse plano, a gente pode superar 20 milhões. Sabe o que é isso? São 10 anos de destruição dos lojistas pequenos que vão perder, sabe o que, Beto? 5 anos, 10 anos, 20 anos de poupança. Os meus franqueados, os franqueados do Brasil, os pequenos lojistas, levaram às vezes 10 anos, 15 anos para juntar uma poupança para montar um negócio. Um negócio que dá subsistência da família. Então, é muito sério isso, é tão sério quanto as mortes que nós estamos vendo por conta da pandemia. E ninguém aqui, não tem nada mais importante que nada. Uma coisa é igual a outra. Temos que cuidar de controlar a pandemia, dar condições para que isso não aumente, mas também temos que ter um plano de ação de volta para aqueles que já estão imunizados, muito teste para saber quem está imunizado, para que a gente tenha proteção nos ambientes, nos locais, para que não haja uma contaminação em grande escala. Ou seja, com muito protocolo de segurança, nós precisamos voltar, porque acabou o dinheiro da pequena empresa, acabou o caixa que ele tinha, e junho
vai ser um aumento desesperador de demissões. Tá? Então, enquanto alguns estão fazendo propaganda, né, de funeral, eu quero dizer que nós vamos ter funeral de demissões em junho, porque o caixa do pequeno empresário não suporta mais, Beto. Essa é a realidade. Né? Eu conheço como funciona o pequeno empresário. Eu trabalho com pequeno empresário há 30 anos. Então não é igual o caixa de uma grande empresa que tem dinheiro para dar, tem patrimônio para dar em garantia, para tomar empréstimo. Esse pequeno não tem recebível para antecipar, não tem imóvel para dar de garantia, não tem carro para refinanciar, ele já vive com um monte de carnê na vida dele lá, não há o que fazer. Sem contar que a gente vem de crises já, 15, 16, 17, 18, esperança, 19, esperança, e não veio. Aí veio a pandemia, então nós vivemos um momento extremamente, eu diria, perigoso para ter um retrocesso na economia de 10, 20 anos e acabar com o sonho do pequeno empresário que vende o almoço para pagar a janta. Essa é a realidade. Eu não tenho dúvida, comungo da mesma opinião. Acho que a gente está descobrindo nessa pandemia a imaturidade, não é? Às vezes covardia e alguns trapaceiros durante esse movimento. Mas a imaturidade, Semenzato, ela é notória na grande maioria expressiva dos líderes mundiais. Porque não poderia se imaginar que, com toda a tecnologia disponível, nós teríamos um inimigo aí, um vírus invisível, que não nos blindasse, que você que mexe com tecnologia, que começou a tua vida nessa área, que não nos blindasse a tecnologia não conseguiu nos blindar, a tecnologia não conseguiu blindar o mundo, e eu acho que essa imaturidade, na verdade, para aqueles que se destinam a ser líderes e liderar nações, liderar legiões de pessoas, elas precisam estar mais bem preparadas. E eu acho que esse caminho de dúvidas, ele é perfeitamente aceitável, mas ele tem que ser, como você disse, austero, corajoso. O líder precisa ser austero e corajoso. Por quê? Porque nós vamos ter, dentro da tua avaliação, e eu incluo aí o mercado informal, que são milhões de pessoas que vivem do pinga-pinga, o personal trainer, o motorista de Uber, aquele que vende biscoito no sinal, enfim, aquelas pessoas, o engraxate autônomo. Nós vamos ter um desequilíbrio social que vai ser insustentável. Muito realmente, pior do que o momento que estamos vivendo. Então, não tenho dúvida. E se tivesse a coalizão a que nós fizemos menção aqui, com a saúde, a economia, a justiça e a segurança, juntos, com os técnicos discutindo, eu acho que a gente sairia dessa com trauma, mas não do tamanho que está. Semenzato, nós estamos chegando... Oi, diga, meu amor. Eu queria agradecer o convite, primeiro dizer que foi um prazer falar com vocês. Mandem as suas perguntas lá para o @JCSemenzato. Eu não vou prometer responder hoje ainda, mas até amanhã, no máximo 2 dias, eu respondo todos, tá? Então manda lá o direct para o @JCSemenzato, pode mandar para o Beto também, e a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá bom? Foi um prazer falar com você, Beto. Eu queria despedir dizendo que eu acredito que a humildade virá em algum momento e a gente vai vencer essa batalha, a gente vai vencer essa guerra, tá bom? Eu acredito. Eu tenho certeza que sim, acho que as relações ficaram mais fortalecidas, essa pandemia deu para a gente conhecer quem é quem, dá para a gente fazer uma reflexão, não é? Sem nenhuma apologia política, mas dos políticos, das pessoas, dos amigos, dos companheiros de trabalho. Eu acho que a gente está tendo tempo para fazer reflexão e descobrindo a nossa família, descobrindo a nossa casa e descobrindo Deus. É isso aí. As pessoas hoje estão absolutamente entregues, não é, ao divino. Oremos, realmente. Semenzato, muito obrigado. A nossa Confraria do Vinho e a Confraria do Coronel em demasia, ali em São José do Rio Preto, o Brasil e o mundo. Um beijo para todos. O Brasil todo, ouvindo Rio você. Preto, Londrina, São Paulo. E obrigado pelo carinho. Como disse o presidente Semenzato, @JCSemenzato e @Beto Saad, Beto com 2 Es e 2 T's, BEETTO Saad,
a gente vai responder e eu passo as perguntas para o José Carlos Semenzato, para que ele possa responder todas as dúvidas a todos vocês. Obrigado, fica com Deus, obrigado, Semenzato. Tchau, obrigado você, um abraço a todos. Tchau, Um beijo, boa noite. obrigado. Tchau.